Eu sou a Glória, ele é o Vanderlei, somos jornalistas e criadores do Da Janela, que é um site de jornalismo cultural. Estamos muito felizes de participar do Dia Mundial da Criatividade de 2022 aqui de Piracicaba, interior de São Paulo, Brasil. Juntos, nós fizemos uma viagem ao Rio Grande do Sul, uma expedição que chamamos de Caminhos Érico Veríssimo. Essa viagem foi a realização de um sonho antigo, de quando eu li pela primeira vez a obra O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Fiquei com muita vontade, muito desejo de conhecer o Rio Grande do Sul, o interior e a história daquele estado. Então a gente resolveu fazer essa viagem, percorrendo grande parte do Rio Grande do Sul, conhecendo suas pessoas, suas histórias, né? E é isso que a gente quer mostrar hoje para vocês. Érico Veríssimo é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, em 1905, mas passou a maior parte da vida em Porto Alegre. Desde menino, a imaginação, a música, as artes plásticas e a literatura fizeram parte de seu mundo. Soube contar histórias repletas de poesia, ainda que no formato de prosa. Escreveu contos, romances, livros infanto-juvenis, ensaios e narrativas de viagens. Érico Veríssimo apostava no papel social do romancista. Defendia que era obrigação do escritor trazer à luz contradições e injustiças da nossa realidade. Mafalda era sua companheira. Casados desde 1931, Érico afirma em diversas entrevistas em seu livro de memórias, Solo de Clarineta, que sem Mafalda, sem seu bom senso, apoio e sabedoria, ele nunca teria conseguido construir sua carreira como escritor. Mafalda e Érico tiveram 2 filhos, Clarissa, que é artista plástica e mora nos Estados Unidos, e Luiz Fernando Veríssimo, também escritor e que vive na casa que era dos pais, em Porto Alegre. Para Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento foi sua obra-prima. Mas não foi o único trabalho que trouxe reconhecimento para o autor. A adaptação de alguns de seus romances para o cinema e a TV resultaram em novelas, filmes e minisséries. Teve sua obra traduzida para 16 línguas. Recebeu vários prêmios e honrarias, mas o reconhecimento de seu valor para a literatura não impediu que mantivesse o olhar crítico e questionador de si mesmo, a maneira acolhedora de receber e ouvir quem quer que o procurasse. Morreu no dia 28 de novembro de 1975, em Porto Alegre. Para fazermos essa viagem, pesquisamos sobre sua vida, lemos algumas de suas obras, relemos outras, assistimos a documentários, filmes e séries. Além do escritor dedicado, muito organizado, sério em seu trabalho, descobrimos o homem que lidou com angústias, incertezas, conflitos internos. Conhecemos o avô amoroso que fazia mágica para os netos em seu quintal. Para essa expedição, tínhamos um propósito: aproveitar ao máximo o tempo em cada cidade, captar imagens, fazer entrevistas, conhecer lugares e pessoas de alguma maneira ligadas a Érico Veríssimo ou à sua obra. Mas também era nossa meta viver e curtir a beleza, os sotaques, sabores e aromas que estávamos prestes a descobrir. Ansiosos e felizes, começamos a expedição abertos a tudo que essa experiência viesse a nos proporcionar. Criamos uma dinâmica para as viagens de carro entre as cidades. Aproveitávamos as paisagens, a estrada, que também era parte da nossa aventura. Mas enquanto eu dirigia, o Vanderlei muitas vezes editava vídeos e preparava as postagens para as redes sociais. Ou então lia alguns trechos dos romances do Érico Veríssimo que eram marcantes para ele. Quando ele dirigia, eu lia pedaços que eu havia escolhido. Eram fragmentos das obras que faziam referência à cidade que estávamos indo. Acabou sendo uma forma de estarmos inseridos na atmosfera da criação do autor e também de nos prepararmos para rastrear as referências que ele fazia aos lugares e pessoas do Rio Grande do Sul em seus romances. Parte da preparação para a viagem foi o trabalho que o Vanderlei fez de entrar em contato com os responsáveis pelos lugares a serem visitados. Com isso, tivemos sempre quem nos acompanhasse e contasse as histórias e curiosidades de cada lugar. Em mais de uma cidade, acabamos criando um vínculo além do profissional com essas pessoas e vivendo momentos de intensa alegria, sentimento de amizade e pertencimento. Conhecemos e nos identificamos com outros apaixonados por Érico Veríssimo e seu trabalho. Trocamos impressões e partilhamos sentimentos. A expedição durou ao todo 13 dias. Nós fomos de São Paulo a Porto Alegre de avião e na capital gaúcha nós caminhamos e usamos veículos de aplicativo. Para viajar pelo estado, nós alugamos um carro e nele rodamos 2.300 quilômetros em 10 dias. A temperatura oscilou entre 16 graus na serra e 44 graus na fronteira com a Argentina. Ficamos 41 horas dentro do carro, mas valeu muito a pena tudo que nós vivemos naqueles dias.
Porto Alegre foi para mim uma enorme surpresa. Foi muito mais do que eu esperava encontrar. O Vanderlei já conhecia a capital gaúcha, mas mesmo para ele, a cidade revelou nuances e belezas inéditas. Nossa sensação era de que em qualquer lugar que estivéssemos, havia algo de poético, interessante ou bonito para ver. Porto Alegre nos pareceu um lugar com as mais diversas paisagens. Começamos as visitas pela Casa de Cultura Mário Quintana, antigo Hotel Majestic, onde Érico e Mafalda passaram a lua de mel e viveram durante os primeiros meses de casados. Lá, o poeta Mário Quintana viveu por muitos anos. Hoje é um espaço cultural e abriga o espaço Tempo e o Vento. Assim como na Casa de Cultura, no Memorial Érico Veríssimo, que fica no prédio Força e Luz, e na Biblioteca do Estado, tivemos o prazer de ver originais dos livros de Érico Veríssimo, com suas anotações, desenhos e correções, os mapas que fazia das cidades fictícias que criava, saber um pouco mais de seu método de trabalho. Ouvimos histórias, curiosidades, vimos muitas imagens do escritor, entrevistas, áudios, documentos e livros, muitos e fascinantes. Cada um desses prédios já é bonito por sua arquitetura. A impressão é que neles estávamos num outro mundo, com particularidades e características únicas. A beleza estava presente no todo e em muitos e cativantes detalhes. A história de cada construção tornava ainda mais interessante a experiência. O centro histórico nos conquistou, com seus prédios antigos dando um tom nostálgico à paisagem urbana e ao movimento das pessoas. Estar em frente ao prédio da Livraria do Globo e da redação do Correio do Povo, entrar onde durante anos Érico Veríssimo trabalhou, foi muito bom. Uma mistura de prazer, alegria, encontro e saudade. Visitar a casa onde Érico e Mafalda viveram por vários anos, andar lado a lado, Vanderlei e eu, pelas ruas onde o casal fazia suas caminhadas cotidianas, nos trouxe uma sensação de cumplicidade muito gostosa. A gente está aqui no bairro Petrópolis, em Porto Alegre, onde fica a casa do casal Luiz Fernando e Lúcia Veríssimo, e também do Pedro, filho deles. A gente teve a oportunidade de entrar e conhecê-los, conhecer a casa, ver os objetos de arte, a biblioteca, os livros. É um espaço maravilhoso, assim, que a gente teve a oportunidade única, assim, de poder conhecer e conversar com eles, ouvir histórias, né, bater um papo. Foram muito simpáticos com a gente, nos receberam muito bem. Jaime Monjardim, diretor do filme O Tempo e o Vento, lançado em 2013, escolheu construir em Bagé a cidade cenográfica de Santa Fé. A cidade cenográfica, que seria uma construção temporária, acabou virando um lugar turístico. A ação do tempo estragou muito do cenário original e o lugar está fechado para visitação atualmente. Mas há um projeto da Prefeitura para recuperar e transformar o local num espaço cultural permanente. Na Revolução Federalista, no final do século XIX, a cidade de Bagé foi cercada durante 46 dias pelas tropas maragatas. Os legalistas se refugiaram na igreja matriz e resistiram até chegar a ajuda e os maragatos se retirarem. Em Bagé, acredita-se que esta batalha serviu de inspiração para o cerco ao sobrado da família Terra Cambará, narrado em O Continente, primeiro livro da trilogia O Tempo e o Vento. Visitamos o Museu Dom Diogo de Souza, onde estão mais de 2.000 peças que ajudam a contar a história de Bagé e do Rio Grande do Sul. Mais que ver objetos do passado, encontramos histórias que estão intimamente ligadas aos livros de Érico Veríssimo. Vendo aqueles objetos, começamos a conhecer melhor o universo que inspirou o autor. No fim do dia, em Bagé, estávamos admirando um pôr do sol para lá de espetacular no Centro Cultural de Santa Teresa, quando Vanderlei me disse: olhando essa paisagem, agora entendo as aquarelas da abertura da série O Tempo e o Vento, da Rede Globo. A gente saiu agora há pouco de Alegrete, terra do poeta Mário Quintana. A gente estava lá visitando, conhecendo, passamos em frente à casa natal dele, vimos algumas referências a ele. E agora a gente está indo em direção a São Borja, bem na divisa do Rio Grande do Sul com a Argentina, né, ali à margem do Rio Uruguai. Então, é a terra dos ex-presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Além de ser a região de Antares, né? Pelo que o Érico Veríssimo fala, Antares fica ali, todas as características são da região ali de São Borja. Mas ontem de manhã, vindo de Bagé para Alegrete, a gente passou nos campos, perto de Rosário, que inspiraram a lenda da Ateniaquá, que é uma lenda super característica aqui do Rio Grande do Sul. E que Érico Veríssimo também cita no Tempo e o Vento, inclusive ele faz um paralelo entre a Luzia, que é a esposa do Bolívar, isso, né? Com a Ateniaquá. Em São Borja, conhecida como a cidade dos presidentes, visitamos as casas de Getúlio Vargas e de João Goulart, o mausoléu do Getúlio e o túmulo de Jango.
Nós estamos no cemitério de São Borja, onde estão enterrados o ex-presidente João Goulart, o ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, né? Dois defensores da democracia brasileira. Bem aqui atrás de mim está o mausoléu Getúlio Vargas, onde estão os restos mortais do ex-presidente. O projeto é de Oscar Niemeyer, está bem no centro de São Borja. Um personagem importante, real, que aparece nas obras de Érico Veríssimo, né? Em especial no Tempo e Vento e também em Incidente Antares. Estivemos no Museu da Estância, que reúne móveis, utensílios, objetos que fizeram parte do dia a dia da vida nas fazendas da região das Missões e da Fronteira. O museu nos remeteu aos personagens criados por Érico Veríssimo, aos ambientes em que muitas de suas histórias se passaram. São Borja fica na fronteira com a Argentina, e para não dizer que não estivemos em solo estrangeiro, atravessamos a Ponte Internacional da Integração, pisamos na Argentina e voltamos a São Borja. Estar na beira do Rio Uruguai no final do dia foi para nós um dos pontos altos da viagem. O Rio Uruguai é belíssimo, grandioso, e ainda fomos presenteados com um pôr do sol de arrasar. O que me remete aqui ao Érico Veríssimo é que aqui nessa margem, nessa prainha, tem alguns barcos. E em Incidente Antares tem uma personagem que está grávida e foge na noite num barquinho assim, atravessando o Rio Uruguai rumo à Argentina para fugir da repressão policial. Durante essa viagem, vivemos momentos que nos marcaram intensamente. O dia que passamos nas ruínas de São Miguel das Missões foi repleto deles. O sítio arqueológico, apenas com seus elementos materiais, as construções, árvores, pássaros, já causa forte impressão. Mas a parte imaterial é a mais impactante. O lugar possui uma atmosfera difícil de descrever. Caminhar entre os arcos, construídos a partir de 1765, é algo único. A sensação é de que a beleza, a dor e a força das pessoas que viveram nessa antiga redução jesuítica pairam no ar, e você fica impregnado deles. O sítio arqueológico é um importante testemunho da ocupação do território e das relações culturais que se estabeleceram entre os povos nativos, na maioria guaranis, e missionários jesuítas europeus. Que o Érico Veríssimo escolhe para contar o surgimento do povo do Rio Grande do Sul. E Pedro Missioneiro nasce aqui, vive aqui até que o seu povo é dizimado e ele foge e vai depois conhecer a terra e dá início à história dos Terra Cambará. Há 30 anos eu queria vir para cá, quando eu li pela primeira vez O Tempo e o Vento. E agora, relendo, né, e realizando esse sonho, é uma alegria muito grande estar aqui e poder compartilhar isso com vocês. A história das missões é contada no espetáculo Som e Luz, que acontece à noite nas ruínas. Nele, guaranis, jesuítas e colonizadores ganham vida na voz de artistas brasileiros consagrados, como Fernanda Montenegro e Lima Duarte. A própria igreja torna-se personagem numa narrativa que, longe de ser apelativa, comove profundamente. Enquanto sobreviver no coração do homem o desejo infinito de ser livre, de lutar contra a opressão, há de se ouvir no dia a dia o grito do índio Cepé. O nome Santo Ângelo tem origem na missão jesuítica de Santo Ângelo Custódio. O município foi fundado em 1706 por um jesuíta belga e é hoje o mais populoso da região das Missões. Lá não há ruínas a serem visitadas, somente fragmentos de pisos e paredes da antiga igreja missioneira. No lugar dela, na Praça Central, foi construída uma catedral inspirada em sua antecessora. Em estilo barroco missioneiro, tem um pouco de barroco, de renascentista e de guarani, e uma beleza que encanta. Chamada de Catedral Angelopolitana, é uma das poucas igrejas a ter como padroeiro um anjo, e não um santo. Em sua fachada, esculturas homenageiam os padroeiros dos 7 povos das Missões. Se vista de fora ela impressiona, seu interior enfeitiça. São vitrais, lâmpadas, arcos, lustres, difícil não perder a noção do tempo admirando seus detalhes. Depois do encantamento da catedral e suas marcas missioneiras, visitamos o Memorial Coluna Prestes, museu que desde 1996 funciona no prédio da antiga estação ferroviária do município. Partindo de Santo Ângelo, entre 1924 e 1927, a Coluna Prestes percorreu o interior do Brasil, protestando contra o governo do presidente Arthur Bernardes e defendendo a moralização da política brasileira. Oscar Niemeyer é o autor do obelisco que homenageia seu amigo e líder da coluna, Luiz Carlos Prestes. No monumento, que fica nas imediações da antiga estação ferroviária,
Niemeyer representou o caminho de mais de 25 mil quilômetros percorrido pela coluna, de Santo Ângelo ao Piauí. Érico Veríssimo, em seu livro de memórias Solo de Clarineta, conta de maneira cativante passagens de sua vida. Muitas delas aconteceram em Cruz Alta, sua cidade natal. Estávamos particularmente ansiosos para visitar Cruz Alta e conhecer a casa em que Érico nasceu e onde hoje funciona o Museu Érico Veríssimo. Na entrada, assim que passamos por um portão de ferro, nos deparamos com um quintal. Num canto, uma nespereira, que teve papel significativo na vida do escritor. Essa nespereira foi sua companheira de leituras, viagens imaginárias, aventuras e experiências de escrita. Em suas memórias, Érico conta sobre a influência de sua história pessoal em seu processo criativo. Ele diz: "Nada do que nos vem à mente é gratuito. Não é possível, nem creio que seja aconselhável, tentar criar do nada, esquecer as nossas vivências, obliterar a memória." Essa casa ela é muito representativa para a vida dele. Não só pela infância, de correr pelos corredores, brincar pelo pátio, atravessar para o solar dos avós, mas a casa era o ponto de referência e o lugar seguro, o ancoradouro de suas paixões, de suas emoções, enfim, e do seu lar espiritual e físico. Quando isso se rompe, alguma coisa rompe junto. Mas o Érico jamais esqueceu dessa casa. Essa casa creio que assim, ela é uma ponto de referência, inclusive, para a criação ficcional dele, das suas obras, né? Então, está presente em vários elementos, não apenas nas suas memórias, mas também nas outras casas em que ele construiu nas suas obras, seja em Jacarecanga, seja na própria Santa Fé, ou no Antares, outras cidades, enfim, e outras passagens. Sempre tem um relance daquilo que ele viu, ouviu, viveu dentro dessa casa. Caminhamos por Cruz Alta, ansiosos por encontrar as referências reais presentes na ficção de Érico Veríssimo. Atentos, conhecemos a Praça da Matriz e a Praça da Intendência, centros do poder religioso e político que povoam as histórias criadas pelo escritor. Vimos até um ponto de sentinela de quando ocorreu na cidade o cerco durante a Revolução Federalista do final do século XIX. Ficamos em Cruz Alta pouco mais de 24 horas, mas nosso desejo era permanecer ali por muito mais tempo. Além da muda da nespereira de Érico, trouxemos para casa também um pouco daquela cidade. Nos últimos dias de viagem, Vanderlei e eu passeamos pela famosa Serra Gaúcha. Em Bento Gonçalves, Gramado e Canela, pudemos conhecer um pouquinho da história dos imigrantes italianos e alemães e sua contribuição para a cultura do Rio Grande do Sul. Até participamos de uma vindima em Bento Gonçalves. Para fechar, nos extasiamos com o Canyon Fortaleza. Já terminando nossas andanças pelo Rio Grande, o Canyon Fortaleza, aqui em Cambará do Sul. Depois de vários lugares, cada um com a sua beleza. Aí daqui a gente volta para Porto Alegre e pegamos o voo de volta para casa, encerrando a nossa jornada do Caminhos Érico Veríssimo. Essa expedição trouxe para a gente dois elementos muito marcantes. Um deles é conhecer mais de perto o Érico Veríssimo, saber mais quem foi ele, como ele escreveu, como ele trabalhava, quais foram suas inspirações. E a outra é o mergulho que a gente pôde fazer nos cenários, nos ambientes em que ele estava, que ele descreve nas obras e que ele trouxe tão bem, de maneira tão rica nos livros que ele escreveu. E a gente conseguiu visualizar, ver esses lugares. Isso foi fantástico. Eu acho que fica muito marcado o encantamento desse encontro com o Érico Veríssimo e também um encontro com a gente, com nós mesmos, nos lugares, em paisagens maravilhosas, pôr do sol, um mais lindo que o outro, pessoas muito bacanas, enriqueceu muito a nossa bagagem pessoal e esse encontro com o Érico Veríssimo e com a gente mesmo. Então, para mim, o que marca muito, e acho que para nós, é o encantamento dos lugares, das pessoas que a gente conheceu. Nós reunimos um acervo de 4.000 fotos e vídeos que nós produzimos durante essa viagem e agora a gente quer mostrar esse material. A gente vai editar, a gente vai escrever e a gente pretende publicar e também apresentar em palestras, em outras oportunidades que a gente tiver de mostrar essa viagem e talvez estimular outras pessoas a fazerem viagens assim. E foi tão bom, foi tão gostoso que a gente não vê a hora de fazer a próxima. Queremos fazer outras expedições, outras viagens, pensando em outros autores.